Amados irmãos, nós estamos iniciando hoje a mais nova série de mensagens aqui da Vine, o Espírito Santo. Eu estou bastante empolgado porque esse é um assunto muito pertinente, por mais que você diga assim, pastor, mas a igreja sempre está falando sobre o Espírito Santo. Sim, mas agora nós queremos entrar de maneira mais específica nesse assunto. E a minha ideia é justamente trazer clareza acerca desse tema, profundidade sobre a pessoa do Espírito e sobre tudo aquilo que Ele opera em nós e através de nós. E por que é importante nós entendermos também com profundidade isso? Porque, diferentemente do que alguns pensam, nós cremos que a vida com Deus inclui experiências sobrenaturais, inclui curas, inclui revelação e tantas outras coisas maravilhosas, porque o nosso Deus está vivo, amém ou não? Nosso Deus é um Deus a ser experimentado. Então nós oramos, e quantas vezes nós recebemos respostas das nossas orações? Nós falamos com Deus, sim, rasgamos o nosso coração, mas o Senhor também revela o seu coração para comigo e contigo, para com os seus amigos. Então o fato é, meus amados irmãos, o relacionamento com o Espírito nos permite desfrutar de uma vida ativa no Senhor. E é sobre essa vida com o Espírito ou no Espírito que nós vamos compreender, mergulhar nesses próximos cultos. Vocês estão preparados ou não? Então abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 14. Olha aí, versículos 16 e 17. Ontem o Zé Felipe estava ministrando para as crianças e ele falou, abra João 14. Eu falei, vai roubar minha pregação de amanhã. Mas não era, o capítulo é o mesmo, mas é diferente. Falei, aleluia, glória a Deus, não vou ter que mudar a minha palavra. Olha aí. João 14, 16 e 17, diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Então, como você pôde ver aí no tema da mensagem nos telões, o tema é o Espírito da verdade, e nós vemos Jesus falando sobre isso, sobre o Espírito como o Espírito da verdade. Agora, o que chama muito a minha atenção é que nós lemos aqui João 14 e Jesus falou sobre o Espírito como o Espírito da verdade. Mas quando nós avançamos tanto para o capítulo 15 como para o capítulo 16, e eu quero ler os dois textos com vocês aqui, nós vemos Jesus mais uma vez trazendo essa clareza ou esse entendimento do Espírito como o Espírito da verdade, essa característica. Olha lá, João 15, 26. Quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 16, 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês coisas que estão para acontecer. Então, amados irmãos, João 14, João 15 e João 16, Jesus dá ênfase revelando, mostrando, apontando que o Espírito é o Espírito da verdade, ou seja, Ele é o Espírito que atua em nós como um professor, aquele que nos guia, aquele que nos mostra, aquele que nos conduz até a verdade. Se nós entendermos isso, escute, nosso relacionamento com o Espírito de Deus, ele pode ser completamente transformado. Porque você então compreende, peraí, o Espírito de Deus, ele atua na minha vida também como um professor. Ele é aquele que, enquanto eu leio as Escrituras, ele ilumina a palavra de Deus. Ele traz clareza a mim. Ele mostra como eu aplicar a Bíblia. Ele é aquele que fala comigo enquanto eu oro também. Ele é aquele que traz as percepções espirituais, muitas vezes daquilo que o Senhor tem para mim. O Espírito de Deus nos orienta. Então, é muito interessante esse apontamento nesses 3 capítulos que Jesus traz. Porque quando você percebe o contexto que isso está sendo dito, isso ganha ainda
mais força. Por quê? Capítulo 14, 15 e 16 fala do Espírito como o Espírito da verdade, como aquele que nos guia a verdade, como esse professor, como esse que nos conduz. Só que se você voltar um capítulo antes ali, capítulo 13, você vai ver Jesus falando que ele seria traído. Jesus começa a falar sobre a necessidade, ele está falando ali sobre a necessidade de estar com o Pai. Jesus precisava de fato morrer, Jesus precisava de fato ressuscitar. Então ele está dizendo: ei, a partir disso, eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês não ficarão órfãos, eu preciso morrer, eu ressuscitarei, eu não estarei aqui, mas isso faz parte do plano perfeito do Pai. Agora, vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão desamparados, vocês não ficarão perdidos, sem direção, dependentes da sua própria sabedoria humana que é limitada. Não, vocês receberão o Espírito Santo, aquele que os guiará. Talvez você entrou aqui perdido, escute, irmão. Nós temos a palavra, mas nós precisamos do Espírito que ilumina a palavra. Nós precisamos do Espírito que fala aos nossos corações. Então escute. Você precisa de uma direção no seu trabalho, na sua carreira, na sua família, no seu ministério. Ore, se relacione com Deus, peça para Ele falar contigo por meio da palavra. Escute, o Espírito de Deus está à nossa disposição para nos guiar. Dê uma salva de palmas a Jesus aí, aleluia. É muito interessante porque João 14, 16, olha que interessante, nós já lemos, mas vale reforçar: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Olha isso, gente, para sempre. Ele nos guia. O Senhor chama o Espírito Santo de Consolador, que é do grego Paracletos. Paracletos, gente, é alguém, quando você vai estudar essa palavra, fala sobre alguém que está ao lado de outrem com o fim de ajudar. É alguém que está ao seu lado com a intenção de te ajudar. É o ajudador, o amparador, o assistente, alguém que presta socorro. Enfim, o Espírito de Deus é aquele que habita em nós como filhos de Deus para nos guiar. Só que muitas vezes nós vivemos como se essa não fosse uma verdade. Você está no meio de uma situação, no meio de um problema, no meio do desafio, você se esquece que o Espírito de Deus está à sua disposição, e essa é uma boa notícia. Só que o texto também fala sobre o Espírito como o Espírito da verdade. Por que o Espírito da verdade? Porque isso está muito atrelado a quem Cristo é, e é o Espírito que revela de fato quem Cristo é. Você pode saber quem Jesus é, ou quem Jesus foi, o Jesus de carne e osso, o Jesus histórico, o Jesus que fez parte da história, porque ninguém nega que essa é uma verdade. Agora, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, ele é revelado a você por meio do Espírito. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então Jesus é a verdade. Quando João Batista deu testemunho sobre o Messias, ele disse, João 1,17, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Por isso que o próprio Jesus afirmou acerca de si mesmo em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quem nos guia ao entendimento dessas coisas é o Espírito Santo. Ele nos guia ao entendimento de Cristo como a verdade, porque Ele é a verdade. Ah, pastor, mas toda religião leva a Deus. Irmãos, eu preciso ser bíblico. E esse pode ser um discurso politicamente correto, mas biblicamente é incorreto, porque essa não é uma verdade à luz da palavra. Ah, e toda religião leva a Deus. Não é uma verdade.
O único caminho para o Pai é Jesus. Essa é a verdade das Escrituras. E quem abre os nossos olhos para isso é o Espírito Santo. Naquele culto que você se converteu, naquele evangelismo que você se converteu, sabe quem abriu os seus olhos? Não foi aquela pessoa, aquele pregador, aquele pastor, aquele homem de Deus que expôs as Escrituras no evangelismo para você de uma forma tão legal. Deus usou essas pessoas, mas quem abriu os seus olhos foi o Espírito de Deus. Então não tem como sermos transformados, não tem como sermos capacitados, não tem como, amados irmãos, nos relacionarmos com Deus de verdade sem a ação do Espírito Santo em nós. É Ele quem convence. Nós vivemos em uma cultura, em uma sociedade que prega muitas coisas contrárias à palavra. Quantas coisas que você vê por aí? Ideologia de gênero, inversão de papéis no casamento, tantas outras coisas. Agora, se isso culturalmente é correto ou aceito, quem nos convence de que ir contra aquilo que culturalmente é estabelecido é bom? Deus, ou o Espírito Santo, por meio da palavra. Por que nós andamos na contramão do mundo como filhos de Deus? Porque, irmãos, nós fomos convencidos. Porque a verdade do Evangelho é: nós seremos perseguidos por causa da nossa fé. Nós seremos zombados por aquilo que nós cremos. Nós seremos muitas vezes, enfim, rejeitados pelo nosso sistema de crença. Agora, por que mesmo assim nós insistimos e por mais que a rejeição não seja bacana, você se alegra porque você está agradando a Deus? Porque você foi convencido pelo Espírito. Quem abre os nossos olhos para que possamos compreender verdades que precisam ser aceitas por nós, mudanças de comportamento que precisam acontecer, é o Espírito Santo. Amém ou não, gente? Paulo diz aos Filipenses 2,13, é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Olha lá, segundo a sua boa vontade. Então, por meio do Espírito, é o Espírito Santo, aquele que estimula, que gera em nós esse desejo de santificação. É aquele que nos ajuda a mudar de comportamento. Então, esse relacionamento com o Espírito, vivo, ativo, genuíno, faz parte, precisa, na verdade, fazer parte da nossa vida diária. Olha que interessante, João 16, 7 a 13, abre aí comigo, olha que legal que Jesus diz. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Olha que intrigante como Jesus começa esse texto que nós lemos. Ele diz, é melhor que eu vá. Nós, que no século 21, 2024, você tendo conhecimento da Escritura o todo, você fala, tá bom, tranquilo. Agora, se coloca no lugar daqueles homens. O tão esperado Messias chegou. O esperado Messias chegou. Só que agora que nós achávamos que, uau, todas as coisas serão ajustadas, revolucionadas e mudadas, ele vem e afirma que ele precisa ir, que ele precisa morrer. Que história é essa? Você está doido, Jesus? E Jesus afirma, é melhor que eu vá, porque se eu for, o Consolador virá. Amados irmãos, olha a importância do Espírito, olha a ênfase que ele está dando, é melhor que eu vá, porque se eu for, o Espírito virá. E ele explica, porque o Espírito vai convencer vocês,
O Espírito é aquele que falará coisas a vocês que vocês não podem suportar agora. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Então o Espírito de Deus que habita em nós é aquele que vai nos guiando de maneira progressiva às verdades de Deus. Porque quando Jesus diz, aqui no texto que nós lemos, vocês ainda não podem suportar, eu tenho muito para dizer, mas vocês ainda não podem suportar. A palavra suportar aqui no grego significa pegar com as mãos, pegar a fim de carregar ou levar, colocar sobre si mesmo algo para ser carregado. Então é como se o Senhor dissesse: ei, eu quero levar vocês a um lugar específico, eu quero dar a vocês coisas diferentes, eu quero colocar sobre vocês, no bom sentido, coisas boas, melhores e maiores, mas ainda não é o tempo, vocês ainda não podem suportar. E na nossa caminhada essa é uma verdade. À medida que você caminha com Cristo, à medida que você tem as suas práticas devocionais diárias, a cada culto, a cada conferência, a cada escola, enfim, o Senhor vai acrescentando coisas dentro de você, e o Espírito vai abrindo os seus olhos para coisas que talvez estivessem sempre ali. Eu falei: rapaz, como que eu não percebi isso antes? Claro que talvez é porque agora você se aprofundou um pouco mais no estudo, enfim, parou, leu com mais atenção. Tem coisas naturais, mas existem coisas que são espirituais. O Senhor fez aquele texto saltar diante dos seus olhos, o Espírito Santo revelou aquilo a você, Ele trouxe ênfase a uma determinada temática. Então nós precisamos nos relacionar ativamente com o Espírito, porque Ele abre os nossos olhos de maneira progressiva. E a boa notícia é que Ele quer abrir os seus olhos nessa manhã. Ele quer falar com você, Ele quer interagir com você. Não é uma religião, é um relacionamento. Olha que detalhe interessante, Lucas 24, 31 e 32, diz assim: então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Então nós percebemos aqui que o abrir dos olhos era uma metáfora utilizada para falar sobre a revelação espiritual. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles tiveram os seus olhos então abertos e perceberam que aquele que estava do lado deles, conversando, passando já um bom tempo, era o próprio Cristo ressurreto. Eles estavam ouvindo os ensinamentos, escute isso, eles estavam ouvindo e recebendo os ensinamentos, mas apenas quando os olhos foram abertos, é que eles perceberam quem estava ali. Quantas vezes você vem para o culto, você está lendo a Bíblia, e tudo bem, faz parte, você nem sempre ter uma experiência com Deus, mas quantas vezes, irmãos, você está ali e parece que nada acontece, e quando o Espírito ilumina, tudo muda. O que eu estou tentando te dizer e te encorajar? Você não se relaciona com a Bíblia como um livro, você se relaciona com a Bíblia, entendendo que quem é o escritor por excelência é o Espírito Santo. Então é o Espírito de Deus que inspirou homens a escreverem o texto bíblico. Então você não se relaciona com a Bíblia como um texto ou como um cadáver a ser dissecado. Não, você se relaciona com a Bíblia como a palavra viva de Deus, que por meio do Espírito nos ilumina, aquela palavra que nos corta, que nos transforma, que ilumina os nossos passos, que nos mostra o que nós temos que fazer. Ou seja, nós somos e precisamos ser em cada momento com Deus dependentes do Espírito, porque é Ele que abre os nossos olhos. Vai além do entendimento intelectual, vai além de uma percepção, de você fazer uma interpretação do texto, vai além de você entender questões culturais da época, vai além de você pegar a tua Bíblia de estudo e entender percepções importantes sobre um texto. É o Espírito de Deus que precisa falar com você por meio do texto. Então isso muda como nós, entre aspas aqui, jogamos o jogo da vida com Deus, a maneira como nós nos comportamos na presença do Senhor, porque esse entendimento não é só um entendimento
interpretativo, naturalmente falando. É um entendimento espiritual, olhos abertos. Então, a parábola do semeador, ela traz um grande ensino sobre isso. Mateus 13, 18 e 19. Olha lá. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então ele diz, aquele que não compreende a palavra, ele é roubado. E escute, não entendo compreender naturalmente falando, com o entendimento intelectual, interpretativo, né, natural do texto. Entenda isso com a questão espiritual. Se você lê o texto e você, com o coração quebrantado, aberto, ensinável, o Espírito de Deus fala com você, irmão, essa palavra vai produzir mudanças em mim e em você. Em mim e em você. Então nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo, porque se nós compreendermos espiritualmente, de maneira revelada a Bíblia, tudo será diferente em nós. Nós vivemos em um conflito de realidades, realidade carnal e realidade espiritual, e nós viveremos por aquela da qual estivermos mais conscientes. Nós viveremos, colocaremos força naquela que nós estivermos mais conscientes. Por isso que quando a pessoa para de buscar Deus, para de ter tempo com Deus, ela se desconecta das coisas espirituais. Por quê? Ela está mais consciente daquilo que é natural. Por que muitas vezes nós não conseguimos viver a paz que a Bíblia diz? Porque nós estamos mais ansiosos com as coisas ao nosso redor do que com o nosso coração cheio da palavra. Então nós estamos mais conscientes das coisas naturais do que das espirituais. Então o Espírito de Deus é nosso professor, e Ele quer a cada momento com Deus ensinar você. Vocês estão aqui ou não? Ele quer nos fazer crescer. Então, entendido isso, que o papel do Espírito Santo é como de um professor, nós vamos a algumas lições práticas aqui, amém ou não? Cheguei na metade, vocês me dão mais um tempo? Aleluia, então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender, tá? E eu tenho falado isso sobre isso nos últimos cultos. Tudo começa com um novo nascimento. Tudo começa com um novo nascimento. Não tem como você se relacionar com Deus através de dinâmicas humanas. Nós precisamos nascer espiritualmente. Ok? Nós precisamos nascer espiritualmente. Olha que interessante, alguns textos mostram isso. João 3,15, texto áureo, e depois vou passar alguns outros. Em verdade, lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para você ter percepção das coisas espirituais, você precisa ter nascido de novo, ou ter crido em Cristo, ter entregado a tua vida a Jesus. É como se você fosse tirado de um lugar que você não tem percepção, e agora você passa a ter, porque o Espírito de Deus habita em você, e esse Espírito vai te guiar a toda a verdade. Vocês estão aqui ou não? Então é como se você precisasse de óculos, e você está aqui sem óculos, você não enxerga. E aí você nasceu de novo, você botou os óculos, agora você enxerga, porque o Espírito de Deus habita em você. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. E aí em 1 Coríntios 2,14 nós vemos o contraste disso. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque elas são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o que os textos estão dizendo? Coisas espirituais são discernidas por quem é espiritual. E quem é espiritual? Aquele que nasceu de novo. Começa com isso, tudo bem? Aquele que agora entregou a tua vida e o seu coração a Jesus Cristo. Então o que isso nos mostra aqui como aplicação? Primeira coisa, esse é um convite de Deus para você que ainda não teve encontro com Jesus. Poxa, pastor, quero tanto me aproximar de Deus. Puxa, você está pregando aí a palavra, me deu uma vontade. Essa vontade não veio de você, essa vontade veio do Senhor. O Senhor está batendo a porta do seu coração, Ele quer te alcançar, Ele quer que você seja visitado hoje
Porque 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz: Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, se você abrir o seu coração para Cristo, confessar que é pecador, desejar mudança de fato, reconhecer Cristo como Senhor de sua vida, tudo muda espiritualmente, porque você passa a ter acesso às coisas de Deus, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Agora, você que já é crente, como que isso te ajuda ou edifica a sua fé? Nós precisamos entender o privilégio que nós temos, porque escute, amados irmãos, relacionar-se com Deus é uma dádiva. Você não faz isso porque você é bonzinho, ou melhor, você jamais teria acesso a Deus por causa de suas obras. Esse acesso foi concedido a você. Escute isso, é graça, é graça, é graça. Ó, tá aqui, ó, vou te dar um presentinho aqui, ó. Você crê em mim? Crê. Você se arrepende dos seus pecados? Sim. Então, ó, tá aqui, ó, eu vou te dar acesso à minha presença. O problema é que com a correria do dia a dia e tantos afazeres, nós passamos a enxergar como comum aquilo que na verdade é especial. E olha que interessante. Isso é demais. Isso é demais. Jesus explicou esse privilégio lá em Mateus 13 também. Versículo 10, perguntaram a Jesus, os discípulos perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Deixa esse texto aí, 10. Por que fala por meio de parábolas? E você bem sabe que parábolas eram histórias que Jesus contextualizava, né, com questões da época. Então ele usava questões da época. Ele usava questões ali de plantio e colheita. Ele usava várias coisas, parábola do semeador e várias tantas outras parábolas e histórias, para trazer clareza a questões. Por exemplo, eu estou trazendo princípios bíblicos e eu falo: ó, lá no teu trabalho, ó, lá na tua casa, ó, isso, ó, aquilo, e conta um testemunho pessoal, conta uma história, enfim. O que é isso? É uma forma de você aplicar, contextualizar, tornar fácil o entendimento de um princípio. Então Jesus explicava as parábolas assim, ou seja, isso era o comum, entenda isso como algo comum, tá? O comum. Só que aí Jesus fala para os discípulos, versículo 11: mas a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas isso àqueles não é concedido. Então escute, por mais que os ouvintes entendessem o princípio que Jesus estava dizendo, porque ele falava por parábolas, Jesus está dizendo: ei, mas vocês que são discípulos, vocês entendem os mistérios, vocês entendem com profundidade, vocês entendem aquilo que está por detrás dessa simples história. Escute, no meio das coisas comuns há a realidade especial de Deus. No meio de um culto, enquanto você adora e achou que era mais um domingo, Deus te visita. No meio de uma leitura bíblica simples de manhã, antes de trabalhar, o Senhor fala com você. Enquanto você ora expondo uma necessidade, uma aflição do seu coração, Deus vem e te visita e fala coisas que você sequer esperava. Escute, por meio das parábolas Jesus explicava o princípio, mas aos discípulos ele revelava os mistérios. Dê uma salva de palmas a Jesus, porque você que creu em Cristo é um discípulo e tem acesso a esses mistérios. Aleluia. Então, gente, o que nós temos feito com essa verdade? O que nós temos feito com essa verdade? Será que nós entendemos como um privilégio ou não? Agora, existe uma outra verdade quanto a essa questão, e aqui eu entro no segundo ponto. Porque se o Espírito de Deus é o nosso professor, nós precisamos fazer uma pergunta enquanto nós estamos nessa sala de aula diária. Nós temos apenas adquirido informações sobre Deus, ou em nós tem acontecido, tem gerado uma transformação? Informação ou transformação? O que tem acontecido com você? Porque essas aulas, eu vou usar aqui, né, dessa forma, brincando um pouquinho com vocês, essas aulas do Espírito, elas são para gerar transformação, e não apenas informação. Esses dias eu fiz um post no Instagram e a reflexão que eu trouxe foi:
Se as disciplinas espirituais, entenda por isso, oração, leitura da palavra, jejum, não é o fim, por que nós vivemos ou agimos como se fosse? Como assim, pastor? Não entendi. Por que você lê a Bíblia? Porque você quer conhecer Jesus, sim ou não? Por que nós oramos? Nós queremos estar em contato com Deus, ouvi-lo. Por que nós cultuamos? Nós queremos aprender, por aí vai. Então, o fim, o objetivo é aprender de Deus, com Deus, se aproximar do Senhor. O fim não é a leitura bíblica, o fim não é vir no culto, o fim não é orar. Só que muitas vezes nós vivemos como se estes fossem o fim. Puxa, orei, graças a Deus, cumpri minha tabela aqui. Li a Bíblia, tá bom, já fiz minha meta aqui do dia. Nós nos esquecemos que esse é apenas um meio para um fim mais profundo, que é o quê? Buscar a Deus de todo o coração e encontrá-lo, porque senão a nossa postura e comportamento será como a dos escribas e dos fariseus, que tinham uma atitude externa bonita e correta, vamos dizer assim, né? Mas internamente eles não desejavam Deus. Então eu te pergunto, e eu me pergunto, essa é uma pergunta para nós: será que nós temos cumprido tarefas espirituais ou nós temos nos aproximado de Deus? Será que nós temos adquirido informações sobre o Senhor ou será que nós temos sido transformados? Porque a premissa básica do relacionamento com Deus é que é um relacionamento, precisa ser um relacionamento ativo, próximo, que produz mudança, que produz transformação. E se você olha para a sua vida e diz assim: pastor, eu não tenho sido transformado, a pergunta que eu te faço é: então será que você não tem vivido uma vida religiosa? Porque relacionamento com Deus sem transformação é religião. Vou tomar uma água para dar tempo de você pensar no que eu falei. Aproximar-se de Deus sem isso produzir resultados em vocês é uma prática religiosa, não é um relacionamento. Porque da mesma forma que o teu relacionamento com o teu cônjuge produziu mudanças em vocês, e você está falando de alguém que é imperfeito, o que o relacionamento com Deus, com o Senhor que é perfeito por meio do Espírito, não deveria produzir em nós? Porque entenda, amados irmãos, esse relacionamento próximo, essa vida de fé, ela está atrelada àquilo que Tiago diz de obras, de fé e obras. Tiago 2,17. A fé, se não tiver obras, ela está morta. Olha essa afirmação, pensa no que a Bíblia está dizendo. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Por quê? Porque a fé produz resultados. Agora, para a gente terminar aqui, como ser transformado? Eu entendi, pastor. Não é adquirir informações, mas é ter transformação ou ser transformado. O que eu faço então para ser transformado? Como que eu faço para que, de maneira prática, para que esse relacionamento ativo produza mudanças em mim? Porque ele é meu professor, eu entendi. Primeira dica aqui, primeira coisa, você precisa ter presença na sala de aula. Você precisa ter presença na sala de aula, você não precisa responder, tá bom? Não quero te expor mais. Se você, lembra do teu tempo de colégio? Presença na sala de aula, que isso, pastor? Eu passei pela misericórdia do MEC, né? Enfim, mas na vida com Deus você precisa ter presença na sala de aula do Espírito, irmão. Amém ou não? É claro que nós não podemos ter uma busca vazia. Nem sempre você vai ter vontade, desejo de estar no culto, desejo de orar, desejo de ler a Bíblia, e mesmo assim você precisa fazê-lo, porque você não caminha por aquilo que você sente. Amém ou não? Agora, você precisa conservar a paixão no seu coração, e você precisa manter a sua frequência em dia. Você tem tido frequência na sala de aula do Espírito? Se tivesse uma chamadinha celestial lá, pitasse o teu celular, pim! Aí chegaria o número lá. Qual que é o telefone do céu? 7. 7.
DDD 7, 7777, 7777. Aí você recebe lá, né? Participou da aula. Na verdade, você só recebe a notificação, né? Que você não foi, advertência. E é tão interessante porque os paralelos naturais, eles são tão claros. Qualquer habilidade que você quer desenvolver, qualquer carreira que você quer seguir, você tem que aprender. Você tem que ir para a sala de aula, você tem que ser mentorado por alguém, você tem que ler um livro, você tem que ir para uma faculdade, você tem que ir para um curso profissionalizante, você tem que aprender, porque isso vai trazer a você a habilidade necessária para que você desenvolva aquela função. Na vida com Deus é a mesma coisa. Como queremos ser pessoas espirituais se nós não vivemos no Espírito? Como nós queremos ter a mente de Cristo, se nós não lemos a palavra e deixamos ela nos mudar? Como nós queremos conhecer a voz de Deus para que Ele nos dê direção, se nós não oramos? Como que nós queremos ser agentes de Deus, não somente fora, mas também dentro, se nós não congregamos? Como que nós queremos ser instrumentos lá fora, se as pessoas não sabem que nós somos cristãos? Porque muitas vezes nós não sabemos nem como fazer, não temos direção, porque sequer buscamos a Deus, e por aí vai, os exemplos são muitos. Só que, nós estamos chegando no final de 2024, será que você nesse ano, seria reprovado, por falta de presença na sala de aula do Espírito, ou você passaria de ano, irmão? Pastor, eu estou em recuperação. Vai que dá tempo, irmão. Estuda e recupera. Porque a base da transformação é essa, é vida com Deus, constante. É muito interessante isso, porque um trecho da história da saída do povo de Deus do Egito nos ensina sobre isso. Então você sabe, Deus chama Moisés, o comissiona, ele procura os líderes do povo, explica a proposta de libertação divina. Aqueles homens se alegram, tornam-se conscientes da vontade de Deus e creem. Moisés então chega diante de Faraó e diz que Deus estava ordenando que aquele povo fosse liberto. Qual foi a resposta de Faraó? Abra aí comigo, estamos indo para o final da mensagem. Êxodo capítulo 5, versículos 4 a 9. Então o rei do Egito, Faraó, disse: Moisés e Arão, por que vocês estão afastando o meu povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para si mesma a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Aí olha o que ele diz agora, presta atenção, aqui está a ênfase. Eles estão desocupados, e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviços a esses homens, para que se mantenham ocupados, e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Sabe o que Faraó está dizendo? Ei, dá trabalho para as pessoas, põe outro foco na vida deles, para que eles não tenham tempo de se tornarem conscientes da vontade do seu Deus. Eles começaram a se tornar conscientes da vontade de Deus, e por isso eles entenderam que eles não devem ficar presos e cativos aqui. Ei, dá trabalho para eles. Como que isso aplica nas nossas vidas? Ei, vai lá, não tenha tempo com Deus. Ei, dá trabalho. Ei, faz isso. Ei, faz aquilo. Ei, esquece de Deus. Ah, não precisa orar hoje, não precisa ler a Bíblia não precisa ir para o culto, não precisa buscar a Deus. Ei, deixa para lá, é no outro dia, na outra semana, no outro mês, espera virar o ano. Só que essa falta de presença, entre aspas, diante de Deus, deixa ou impede que você tenha consciência daquilo que Ele quer fazer com você. Porque todo o processo de transformação passa por essa conscientização. Por que você muda o seu comportamento? Porque você entendeu a Bíblia, o Espírito de Deus te convenceu e agora você tem a mente de Cristo. Você entende a vontade de Deus, você recebeu a revelação do alto, você entende os próximos passos, então você vai em direção a isso. Agora, se você não caminha com o Espírito, se você não tem presença na sala de aula, você vai ser alguém que vai ficar com a informação do Faraó. E quem é Faraó? Faraó é uma tipologia bíblica para falar
sobre Satanás. Então escute, irmãos, nós deixamos de avançar porque nós não cumprimos o básico. Faça o básico bem feito. É igual dieta e essas coisas. Que remédio que eu tenho que tomar? O que eu tenho que fazer para emagrecer? Fecha a boca e faz exercício e muda a tua alimentação. Acabou. É o básico. Como que eu faço agora para agradar a minha esposa? Lava a louça, varre o chão e cumpra o teu papel, seja o provedor, ame tua família. Acabou. E dá o cartão, às vezes pedem para o shopping, aleluia. Mas antes você liga lá e manda bloquear. Qual que é o limite? Põe para mim aí, R$10. O estacionamento e uma casquinha, tá ótimo aí. Vocês estão entendendo aqui, gente? Você tem que ter presença na sala de aula. Estamos terminando. Atos 17, 10 e 12. O Novo Testamento mostra o mesmo paralelo. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Então eles chegaram na sinagoga dos judeus e disse: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Olha lá. Examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Resultado, olha lá, com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. O resultado foi o que, irmãos? Transformação. Então, como anda a sua frequência na sala de aula do Espírito? Posso entrar no último tópico aqui? A gente finaliza? Agora, não basta presença na sala de aula, e aqui é com isso que eu quero caminhar para a gente encerrar, se nós não tivermos um coração ensinável. Quem aqui já tentou ensinar, ajudar alguém que não queria ser ajudado? Levanta a mão. Aí você foi lá, fez o que você podia e você não podia, só que a pessoa não quis. Perguntinha básica: será que muitas vezes nós não somos essa pessoa no relacionamento com Deus? Será que nós não somos o cabeça dura da história? Será que muitas vezes nós não insistimos em fazer do nosso jeito, em negligenciar as sugestões ou as direções bíblicas? Atos 7:51. Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então esse versículo aqui é parte do discurso de Estevão diante do Sinédrio, e ele defende a sua fé diante dos líderes judeus, acusando-os do quê? De rejeitar constantemente a direção de Deus. E ele falou: vocês são homens de dura cerviz, ou seja, vocês são pessoas teimosas, obstinadas, vocês não entendem, não se curvam diante da direção de Deus. É uma metáfora, é uma forma de explicar, dizer e afirmar que eles não se permitiam ser corrigidos ou direcionados. Então eu te pergunto diante disso, como que você lida com as orientações do Espírito na sala de aula? Porque às vezes você está lendo lá, aí você, puxa vida, mas eu tenho que ler esse capítulo aqui hoje, aquele capítulo que você... aqueles trechos da Bíblia que a gente não gosta de ler, sabe, irmãos? Eu não estou falando de genealogia, que você tem dificuldade, Levítico. Estou falando de textos que cortam a nossa alma, que cutucam as nossas feridas, como que nós lidamos, como nós respondemos. Como que você lida com a repreensão do seu líder? Não, então eu vou mudar de igreja. Quem está te corrigindo é o Senhor por meio daquela pessoa, ele vai usar a pessoa da outra igreja, porque o problema está na pessoa que precisa ser corrigida, não em quem está corrigindo. Vocês estão aqui ou não? Como nós enxergamos a palavra de Deus? Como algo que deve ser obedecido apenas por conveniência ou em questões que são convenientes? Ou será que a palavra de Deus é a verdade que precisa ser seguida mesmo?
Então, quando você se matricula na sala de aula do Espírito, irmãos, escute, para a transformação acontecer, você precisa ter um coração ensinável. Nós precisamos ter um coração ensinável. E ele também diz, ele chama essas pessoas de incircuncisos de coração e de ouvidos. Porque a marca no Antigo Testamento era a circuncisão, a pele do prepúcio do órgão genital masculino era cortado, e nós vemos ali uma marca física de uma aliança com Deus. Agora, no Novo Testamento, essa circuncisão é no coração. Então, quando nós vemos aqui no texto esse confronto, ele está falando, o coração de vocês, os ouvidos de vocês, não se converteram a Deus. Vocês não são consagrados ao Senhor. E essa é uma verdade que precisa nos confrontar, porque nós muitas vezes falamos, mas os fariseus, e nós criticamos os fariseus, e de fato eles foram muito repreendidos por Jesus, mas esse grupo religioso começou corretamente, e foi um grupo que acabou pecando pelo seu excesso muitas vezes, por questões que eles passaram a entender equivocadamente. Mas nós precisamos avaliar as nossas vidas, porque como nós temos nos comportado diante do Senhor? Será que nós vivemos cristãos que apenas vivem práticas doutrinárias? Ou será que nós estamos abertos à ação do Espírito em nós para que Ele nos corrija e nos exorte? Para que nos dê doutrina e coração, santidade e devoção, retidão e paixão, obediência e desejo por Deus? Será que nós temos um coração ensinável para que Deus nos corrija? Porque escute, se você se apresentar diante de Deus com um coração ensinável, nessa sala de aula, você vai ser transformado. É aquela famosa máxima do copo cheio, copo vazio. Um copo cheio, não tem mais como reter nada, receber nada. Agora um copo vazio tem. Então todos os dias, você entra na presença de Deus, recebe, bebe da água da vida, a garrafinha não está aqui, mas aí você vai de novo e você vai buscar o seu maná, você vai receber a sua porção, e você vai se apresentar com o coração ensinável, e daqui a pouco, vai passar um ano, você vai olhar para trás e vai falar, cara, como eu mudei, Deus mudou minha maneira de pensar, mudou minha maneira de falar, mudou minha maneira de agir, eu mudei a maneira como eu vejo o mundo, eu mudei a maneira como eu trato as pessoas, eu mudei a maneira como eu vivo em casa, eu mudei a maneira como eu atuo no meu trabalho, eu fui mudado, por quê? Porque você entende que o Espírito de Deus, seu professor, está ali querendo te transformar, por meio desse relacionamento. Então, amados irmãos, nós estamos falando do Espírito da verdade. E Ele quer nos conduzir a toda a verdade de Deus, a verdade das Escrituras, a verdade sobre quem Cristo é, verdades acerca de quem nós somos e daquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas, mas nós precisamos ter frequência e um coração ensinável. Amém ou não? Glória a Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus.